Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão? Tudo bem? Bom dia. Estamos ao vivo aqui no Instagram para a nossa live de devocional. Só ajustar aqui. Seja bem-vinda, Dona Gadá. Muito bom dia para a senhora. Tão grande. O Instagram está avisando as pessoas aí que já estamos ao vivo. Enquanto isso, a gente vai ouvindo aqui esse louvor que fala que o Senhor é soberano sobre a terra e sobre o céu. Ele é Senhor absoluto. E eu creio nisso. Amém? O tema do nosso devocional de hoje, já vou escrever aqui. Poder da vida e da morte. Bom dia, maninha. Seja bem-vinda. Só escrever aqui o tema do nosso devocional de hoje. Esses dias, a pessoa que vos fala ficou tão empolgada no devocional que nem lembrou de colocar o tema do devocional, né? Acontece. Amém? Vamos lá, vamos começar nosso devocional. Amém? Sejam bem-vindas mais uma vez. Que o Senhor vai trazer aquelas pessoas que ainda estão se conectando. E aí a gente vai começando por aqui. Deixa eu ajustar o meu som. Deixa aqui o tema do nosso devocional de hoje é o poder da vida e da morte. Que forte, né? Imagina o que vem por aí. Amém. Uma palavra muito poderosa, na verdade, em todo sentido, né? A palavra no sentido da palavra de Deus e a palavra no sentido da nossa fala. Amém? E o texto que eu vou compartilhar está em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Vou baixar mais um pouquinho aqui para não... Provérbios, capítulo 18, versículos 21. Vamos ler aqui o que diz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão o seu fruto. Amém? Olha que forte. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão seu fruto. Quem tem língua aqui, né? Quem tem língua aqui? Todos nós. E olha o que a palavra de Deus fala, né? Que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Quem gosta de usá-la comerá o seu fruto. Mas você tem, fala sério, né? Assim, quem gosta de usá-la é como se nós tivéssemos a opção de não falar, né? Mas na verdade nós não temos a opção de não falar. É claro que aqui, Provérbios, ele fala de que quem gosta de usar de forma intencional vai comer o seu fruto, seja ele um fruto bom ou um fruto ruim. Tudo dá um fruto, né? Tudo gera um resultado. Mas eu estou falando que, no geral, com exceção das pessoas que têm alguma deficiência, né? Que tem algum problema, todos nós falamos. Então, de modo geral, a gente não tem a opção natural de não falar, porque a fala é algo que é
liberado sobre as nossas vidas. Amém? Sejam bem-vindas, Dona Verônica, Estela, porque a fala é algo que é liberado sobre as nossas vidas. Então aqui ele fala que a língua, ela tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-las comerão o seu fruto. E eu quero te convidar a refletir se porventura em algum momento você já foi em algum momento se você já falou alguma coisa que você se arrepende. Até já falei um pouco disso em algum devocional, mas Deus colocou mais forte no meu coração, me direcionou de novo para falar sobre isso. Você já falou algo que você se arrepende? Ou se você já foi alvo, né, de alguma fofoca imerecida, alguma fala da qual, né, você foi injustiçado por aquilo? Mas eu também quero que você pense agora se você já ajudou ou encorajou alguém em uma situação difícil através das suas palavras. E se você já foi, né, ajudado por alguém ou encorajado também com palavras de vida, com palavras de bênção. Pense aí. Em algum momento você... Ou seja, né, resumindo, estou te convidando a refletir se em algum momento você já foi vítima de uma palavra mal lançada, ou falou isso, ou se você também já experimentou de uma palavra de bênção a partir de outra pessoa. E quantas vezes você já encorajou outras pessoas com a sua própria fala? Muitas vezes uma amiga te liga, ela precisa de uma palavra de encorajamento. Quando você diz, vai, eu tô contigo, vai dar tudo certo, essa é uma palavra de encorajamento. Aí você decide usar o poder da sua língua, usar a sua boca para abençoar aquela pessoa. E é sobre isso que vamos falar hoje, né? Então, o tema do nosso devocional é o poder da vida e da morte. E o poder da vida e da morte, ele está na nossa língua, na nossa boca, nas nossas palavras. Amém? As nossas palavras, elas importam. Sim, elas verdadeiramente importam. As suas palavras, elas importam. Deus deu a você a liberdade de escolher como usá-las. É uma decisão pessoal. Quantas vezes nós somos aconselhados a não falar algo e mesmo assim falamos? Por quê? Porque é uma decisão que é pessoal. Entendeu? É uma decisão pessoal. Você está usando as suas palavras para destruir ou para construir? Você está usando as suas palavras para provocar a destruição ou para estimular a restauração? Muitas vezes a gente quer ter um resultado, mas fala o contrário daquilo que quer que aconteça. E embora aqui o devocional ele seja voltado sobre o poder da vida e da morte que há na nossa língua, não tem como eu não falar também do poder da palavra em si, né? Deus, ele criou o mundo através da palavra e disse Deus, haja luz e houve luz. Então Deus, ele falou e as coisas foram sendo criadas. E isso mostra pra gente o quão... Obrigada, Estela, ótimo dia para você também. O quão poderoso é as palavras, né? São as palavras, na verdade. E muitas vezes nós queremos ter um resultado em algo, mas falamos o contrário do resultado que desejamos ter. Você quer que seus filhos tenham um determinado comportamento, mas você não se dá conta que as palavras que você lança sobre a vida deles são palavras de maldição. Você está repetidamente chamando eles de preguiçosos, de inúteis. Não você, né? Não tem ninguém aqui que faz isso, mas assim... É um comportamento que é comum de observarmos, né? Deseja um casamento abençoado, feliz. É óbvio que é necessária a atitude das pessoas, as nossas ações
para fortalecer, mas lançamos palavras que não nos damos conta. Não nos damos conta. Queremos um resultado específico, mas falamos que não vamos conseguir. Nada dá certo para mim, eu nunca consigo. Você já vai fazer algo falando o contrário do resultado que você quer. Ou seja, você está usando as suas palavras para gerar um resultado diferente daquilo que você quer. E aí você tem buscado, você tem falado, provocado, né, através da sua fala, vida ou morte. Você vai fazer algo e você fala o contrário daquilo. Você está provocando morte naquilo que você quer fazer. Você vai começar um negócio, é algo que você quer que aconteça e você vai falando: não, eu vou fazer isso aqui, mas eu já sei que não vai dar certo. Nada dá certo pra mim. Porque é muito difícil. Porque é tudo muito dificultoso. Ou seja, use a sua boca, use a sua língua para trazer vida ali. O profeta Ezequiel tem um texto que fala sobre o vale de ossos secos. É quando Deus ele direciona o profeta em espírito, mostra para ele um vale de ossos secos e manda que ele profetize sobre aqueles vales, que ele profetize vida, que ele profetize cartilagem, que ele profetize fôlego de vida, que ele profetize que os tendões daqueles ossos comecem a se formar. E pela fé e pelo poder do Espírito e pelo poder da palavra, o profeta começa a profetizar vida naqueles ossos e aqueles ossos começam a se reconstruir. Mesmo que os olhos dele, a gente já falou também muito sobre isso, vissem os ossos, só ossos. Mas pela fé, ele usou as palavras dele para trazer vida. E esse é o convite desse devocional, o convite de Deus com esse devocional para a gente nesta manhã. Usarmos as nossas palavras para trazermos vida. Amém? Vida. Você tem usado as suas palavras para construir ou para destruir? E não é só sobre o outro que você lança palavras de vida e de morte, é sobre si mesmo. E não adianta você, sinceramente, não adianta você se esforçar para lançar palavras de vida sobre a outra pessoa se para você fala palavras de morte. Então aqui não é só um convite para a gente ser gentil e amável com o outro, é consigo também, né? Porque a palavra de Deus fala para amar o próximo como a si mesmo. Não adianta você tratar o outro com gentileza, com amabilidade, se você não faz isso consigo. Você dá uma palavra de encorajamento para as outras pessoas, que na vida delas vai acontecer, que elas serão abençoadas, que elas serão prósperas, e para você é o contrário de tudo. Então não faz sentido você falar aquilo que você não experimenta. Amém? Então o convite do Senhor nessa manhã para nós é que a gente possa experimentar falar palavras de vida sobre as nossas vidas, e sobre a vida das outras pessoas, sobre as nossas situações e sobre as situações das outras pessoas e sobre a circunstância. Quando os seus olhos veem uma circunstância desafiadora, lance ali palavras de vida. Pela fé, lance palavras de vida sobre aquela situação. Amém? A sua boca fala do que está cheio o coração. Esse é um versículo que está em Lucas 6,45. Jesus explicou aqui em Lucas, ele fala o seguinte: porque a boca fala do que está cheio o coração. Antes, exatamente dessa frase, no versículo 45, ele fala que o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que há no seu coração. O seu coração carrega um bom tesouro. E o homem mau tira coisas más do mau tesouro que está no seu coração. Por quê? Porque a sua boca ela vai falar aquilo que o seu coração está cheio. De que seu coração está cheio hoje? O que você tem enchido o seu coração hoje? Seu coração está cheio de amor. Tem uma canção infantil que ela é muito bonitinha, que ela fala sobre isso, né? Ela é uma animação muito engraçada, muito bonitinha. E ela fala, e as crianças amam, porque ela fala, a boca fala aquilo que o coração está cheio de amor,
né? Quando você está triste, as suas palavras elas são tendenciosas, né? Na verdade, as nossas palavras elas são tendenciosas ao nosso estado de espírito. As nossas palavras elas têm um cunho emocional muito forte. Amém? O fruto ele revela a saúde da árvore, assim como a palavra ela revela o que está acontecendo no coração. Quantas vezes você ouve alguém que você nem conhece, nem tem intimidade, e pela fala você percebe que aquela pessoa está amargurada. Às vezes a gente está, sei lá, numa fila de banco, e eu gosto muito de observar o comportamento das pessoas, né? Trabalho com isso, né? Ajudo as pessoas a desenvolverem e acabo observando muito o comportamento das pessoas. Então é muito comum você estar numa fila, você estar numa sala de espera e verem as outras pessoas conversando. E recente eu estava numa sala de espera, né, de um médico, e tinha uma moça já com bebê, e de repente, assim, em fração de segundos, ela estava compartilhando com a outra pessoa toda a sua vida, né? Ela estava falando, mas a fala dela, na minha visão, tá, gente? Não é um julgamento, na minha visão, no que eu observei, ela carregava, né, toda aquele compartilhar dela com a outra pessoa, carregava toda aquela dor da circunstância que ela estava vivendo, né? De repente uma circunstância de abandono, de separação. Então a fala dela carregava tudo aquilo. Por quê? Porque a árvore revela, o fruto revela a saúde da árvore, assim como as nossas palavras revelam a saúde do nosso coração. Amém? A língua revela o que está acontecendo no nosso coração. E é claro que assim, eu acredito nisso, que a maioria de nós quer usar as palavras para o bem e não para o mal. A gente não quer ser indelicado, crítico, julgador. Mas Tiago 3, né, tem o capítulo de Tiago, que ele fala muito sobre o poder da língua. E ele fala que a língua é como um barco desgovernado. Deixa eu ler aqui para vocês. O capítulo 3 de Tiago, ele fala todo sobre o domínio da língua. Mas eu vou trazer um trechinho que fala assim: a língua, porém, ninguém consegue domar. Na verdade, ele fala que toda espécie de animais é dominado pelo homem, toda. Mas ele fala logo na sequência que a língua humana, toda espécie de animal, de ave, de peixe é dominado pelo homem. Mas a língua do homem, porém, ninguém consegue dominar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Gente, olha, na palavra de Deus ela fala dessa forma, que a nossa língua, ela é cheia de veneno. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é porque é verdade, né? É verdade. Com a língua a gente pode bendizer o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Quantas vezes acabamos de agradecer a Deus, de glorificar o seu nome, de bendizer o seu nome, e logo depois amaldiçoamos o homem, que é feito à sua imagem e semelhança. Ou seja, estamos também amaldiçoando o próprio Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Ora você usa sua boca para abençoar, ora você usa sua boca para amaldiçoar. E isso acontece em fração de segundos. E muitas vezes você só se dá conta depois. Mas a palavra de Deus ela adverte que não pode ser assim. Porque da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Amém? Não pode ser assim. Da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. E aí o que é que a gente faz então? Tá, Jamila? Então se tem hora que eu falo palavras de vida e logo na sequência eu falo palavras de morte, e a palavra de Deus está dizendo que não pode ser assim, porque da mesma fonte, imagina, você abre a torneira da sua casa, prova a água, ela é doce, né? Água potável, ela é doce. E daqui a pouco a água está salgada. Não faz sentido. Daquela torneira, todos os dias, quando você escova o seu dente, da mesma torneira, daquela mesma água, sai o mesmo tipo, daquela mesma torneira, daquela mesma fonte, sai o mesmo tipo de água. E assim tem que ser da nossa vida. A gente
um desafio que o Senhor nos dá de sermos estáveis, não instáveis. Um dia estamos abençoando e outro dia estamos amaldiçoando. Mas o que a gente pode fazer? De que forma que a gente pode, então, já que a gente está falando da língua, controlá-la? Através do domínio próprio. O domínio próprio é um fruto que o Espírito Santo produz em nós. A gente não consegue produzir sozinho. Por isso que, por mais que você se esforce sozinho, pela força do seu braço, com a sua capacidade racional, você não vai ter domínio próprio. Você pode ter autocontrole. Autocontrole é algo que é uma habilidade que você desenvolve, mas domínio não. Domínio próprio é um fruto do Espírito. O domínio próprio ele só pode ser desenvolvido através do Espírito Santo. Então a gente precisa estar mais perto de Jesus. E o autocontrole você pode até se controlar e não responder, e não falar, mas esse fruto, essas palavras de vida, essas palavras de bênção, elas não saem pelo autocontrole. Elas saem pelo domínio próprio. Porque o domínio próprio é produzido pelo fruto do Espírito. E quando a gente se aproxima de Jesus e permanece com Ele, o Espírito Santo dele vai produzindo esse fruto em nós, mas não é só esse. Ele produz esse fruto de domínio próprio, mas ele também produz alegria, bondade, longanimidade, mansidão. Então a sua fala, além de você controlar a sua língua e você se torna uma pessoa mansa. Ele começa a produzir mansidão sobre a sua vida. Mansidão, domínio próprio, fé, alegria, bondade, longanimidade. Amém? Mas a gente tem um papel que precisa ser desempenhado nesse processo. É ficarmos perto de Jesus. Amém? Então esses devocionais que a gente tem feito, que o Senhor tem nos direcionado para fazer todos os dias, é uma forma de nós estarmos perto de Jesus e de nos colocarmos, de ouvirmos a sua palavra, de orarmos, de buscarmos a sua face, de estarmos ali perto. Amém? De seguirmos os seus caminhos para que o Espírito Santo dele produza em nós o seu fruto. Amém? E à medida que a gente permanece nele, os frutos eles começam a crescer em nossa vida. E aquela torneirinha, e essa torneira, né, que ora estava doce e ora estava salgada, à medida que os frutos começam a crescer na nossa vida, ela vai sendo uma torneira estável, ela vai sendo uma torneira doce, ela vai sendo uma torneira amável. Amém? À medida que a gente permanece em Jesus, o Espírito Santo ele começa a restringir a maneira como nós falamos. Mas aqui, o termo é permanecer. Note, eu já falei várias vezes, né? Permanecer. E permanecer é ficar. É continuar ou continuar. Entendeu? Permanecer você só tem essa opção, continuar ou continuar. Amém? E à medida que a gente permanece nele, ouviu o devocional agora de manhã, 30 minutos, 20 minutos que a gente fica aqui, foi alimentado por essa palavra, permanece nele. Eu não estou falando para você largar todas as suas coisas, e se você puder fazer isso, se quiser fazer isso, amém, glória a Deus, você vai ser muito edificada. Mas eu não estou falando para você largar tudo e passar o dia sentado, não, mas com o seu pensamento, fica ali, permanece nele, fica ali, Jesus. Ai, Jamile, mas eu não sei falar palavras bonitas, eu não sei orar, eu não sei. Cara, você sabe sim. Chama pelo nome dele. Pede para o Espírito dele passar ali o dia com você. Você está diante de uma situação, fica ali, chama ele, fica Jesus, Jesus. No seu pensamento, você não precisa largar tudo. Você pode fazer isso em espírito, é uma forma de você permanecer. E você vai ver o fruto do Espírito dele sendo produzido e de forma abundante sobre a sua vida. Amém? Porque ele vai começar a restringir a forma como você usa as suas palavras. Quando isso acontece, as nossas palavras elas começam a trazer vida e esperança para as pessoas, para a nossa própria vida. Tão importante quanto para as outras pessoas é para a nossa própria vida. Amém?
E meu convite para você nessa manhã, o convite do Senhor para você nessa manhã é que você possa usar as suas palavras para trazer cura e esperança. Amém? E que você reflita agora aí onde você está, de que forma você pode fazer isso. Como você vai usar as suas palavras para trazer cura, e esperança para as pessoas hoje, quarta-feira, e esse restinho de semana e quiçá os próximos dias. Se isso não é algo que você está acostumado a fazer, não tem problema. Nunca é tarde para começar. Ai, Jamília, eu nunca fiz até hoje, eu nunca olhei para uma pessoa e falei nada. Pelo contrário, eu acho mó chato aquela pessoa que olha para mim e diz assim, ai, Jesus te ama. Mas quando você ouve isso de alguém, por mais que você ache chato, você acha que isso é uma palavra de bênção ou de maldição? Abençoa o dia daquela pessoa. Fala para ela que Deus te abençoe. Fala para ela que vai dar tudo certo. Não tem problema se até hoje você não usou suas palavras para trazer vida. Usa a partir de hoje. É um convite do Senhor para a gente mudar a forma como a gente usa a nossa língua. E como o texto principal fala, né, do nosso devocional. Os que gostam de usá-la comerão seu fruto. Use de forma intencional. Use para produzir frutos bons na sua própria vida. Lance palavras de vida sobre você. Quando você acordar de manhã, eu sempre uso o contexto da manhã, né? Porque de manhã eu acho que é o melhor momento para a gente fazer, profetizar sobre os nossos dias. Tá aí uma atividade para você, uma tarefinha para você fazer hoje. A partir de hoje, quando você acordar, tira um tempinho. O tempo que você fica em silêncio, o tempo que você tem oração e profetiza sobre o seu dia. Profetizar é você falar palavras de vida sobre o seu dia, o seu. Primeiro o seu, começa com o seu, tá? Não adianta também você estar abençoando as outras pessoas e estar amaldiçoando a si próprio. Então começa com você. O exercício aqui é pessoal. Fica ali, profetiza sobre a sua vida, profetiza que seu dia vai ser abençoado, profetiza sobre a sua casa, fala palavras de vida sobre o seu casamento, fala palavras de vida sobre o seu marido, fala palavras de vida sobre os seus filhos, sobre os seus pais. Fala palavra de vida sobre o seu trabalho. Ai, eu não aguento mais o meu chefe insuportável, eu não gosto de ninguém desse trabalho. Ah, todo mundo quer puxar o meu tapete. Ah, porque você não conhece. Lança palavras de vida. Aqui, ó, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão seu fruto. Você quer comer fruto bom no seu trabalho? Lança palavras de vida lá. Não precisa você chegar lá e sair falando. Fala em casa, de manhã, quando você acordar, enquanto você estiver tomando banho para ir para o trabalho, vai lançando palavras de vida. Fala, eu profetizo que hoje vai ser um dia abençoado naquele lugar. Eu profetizo que vai ser um dia de paz. Eu profetizo que vai ser um dia de alegria, de união, sabe? Profetiza palavras de vida. Em quais áreas da sua vida você precisa hoje profetizar a palavra de vida? Amém? Na sua própria saúde. Às vezes você tem o desejo você precisa de um resultado na sua saúde, mas você profetiza palavras de morte. Que você não vai conseguir, que você é assim. Quantas vezes você se enche de qualidades que não são Deus que te dá? Se você já tem uma tendência, uma predisposição, ou até mesmo um diagnóstico de algum... Quantas pessoas falam que são ansiosas? Porque eu sou ansiosa, porque eu sou ansiosa. Passa um dia todo assim. Porque eu sou ansiosa, a minha ansiedade. Cara, se é sua, então tá tudo certo. Se você toma pra si, a palavra, ela tem poder. Ah, Jamile, mas é porque de fato eu sou, porque eu tenho um diagnóstico, porque eu falo um tratamento. Tudo bem, tá tudo certo. Mas você não precisa tomar posse disso pra você. Até hoje você esteve dessa forma. Até hoje você esteve ansiosa e você tá... Mas não toma isso pra você. A minha ansiedade, o meu estresse. Porque eu sou muito estressada, porque eu sou estressada, porque... Cara, não... Viu? É sobre você, as palavras que você lança sobre a sua vida. Mesmo que você se veja dessa forma, não reproduz isso
para que isso seja fortalecido em você. Que palavras, ao invés de você se declarar que é estressada, que é ansiosa, que é... sei lá, o que mais? Você pode substituir. Lança palavras de vida. Tem mais de 8.000 promessas de Deus sobre a sua vida. O Senhor falou que você é a imagem e semelhança dele. Se você é ansioso e estressado, será que Deus é ansioso e estressado? Eu tenho certeza que não. Mas ele te fez e me fez a sua imagem e semelhança. Então, se você é a imagem e semelhança de Deus, você tem características dele. Ele é criativo. Olha quantas coisas ele criou. Você é criativo. É tão poderoso, né, a palavra, como eu tô falando, que eu já experimentei muito disso. Durante um período da minha vida, eu fiz doces, né, de forma artesanal. Eu me empreendi com doces e eu fazia bolo. E algo que eu falava repetidas vezes era que eu não era uma pessoa criativa. Então, eu acreditava no sabor dos bolos que eu fazia, mas eu não acreditava na capacidade de finalizar, de fazer um bolo de aniversário. Porque eu achava que eu não era criativa. E sim, eu falava isso repetidas vezes. Então, sempre que eu pegava eu demorei muito tempo de quando eu comecei a fazer doce, bombom e tal, a fazer bolos, a pegar encomenda de bolo. Por quê? Porque eu acreditava que eu não era criativa. Eu falava que eu não era criativa. Eu não sou criativa, não vou conseguir finalizar um bolo. Eu via várias inspirações, achava lindo. E achava que a criatividade ali para a confeitaria, ela estava disponível só para o outro e não para mim. Então, muitas vezes eu me recusava por acreditar que não era. E não só, né? Eu tô trazendo o exemplo do bolo, mas em inúmeras outras situações. Então, eu aprendi, à medida que eu fui, né? À medida que o Espírito Santo foi desenvolvendo o seu fruto de domínio próprio em mim, eu também fui mudando a forma como eu falava ao meu respeito, a forma como eu lançava as palavras ao meu respeito e decidi lançar palavras de vida. Ora, se eu sou filha de Deus, se eu sou feita à sua imagem e semelhança, está escrito que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Ele é um Deus extremamente criativo. Olha a quantidade de coisas que ele criou. Quando você contempla as coisas naturais, você consegue ver a grandeza de Deus ali em cada coisa. E eu falei, poxa, se Deus é criativo, eu sou criativa também. E eu não, mesmo que a minha confeitaria não ficasse tão boa quanto a dos megas designs, mas eu parei de profetizar sobre a minha vida que eu não era criativa. Não, eu falei, sim, eu sou criativa e vou me esforçando, eu sou criativa e vou me esforçando. Porque quando eu falo que eu não sou criativa e vou tentando fazer, eu não vou criar nada. Eu tô falando que eu não sou criativa, qualquer coisa que eu faço eu não vou gostar. Afinal, a conta precisa fechar. E à medida que eu passei a profetizar sobre a minha vida, sim, eu vou fazer porque eu sou criativa. Nossa, eu sou criativa. E vou fazendo e vou treinando, a minha criatividade, ela foi sendo desenvolvida. Porque também é uma habilidade. Amém? Trouxe esse exemplo para vocês de um tipo de palavra que eu lançava sobre a minha vida e eu não me dava conta. E eu decidi mudar. Então, que você comece, né, que o exercício seja que você comece a partir de você a lançar palavras de vida hoje. Amém? Amém? Então, fica aí uma tarefinha para você todo dia de manhã, quando você estiver ali se ajeitando para ir para o trabalho. Profetiza sobre o seu dia. Lança palavras de vida sobre o seu dia. Vamos fazer um compromisso? Faz isso por 7 dias. E vê qual foi o resultado que você teve. Vê se isso não gerou resultado nenhum. Eu duvido. Porque é um exercício que eu passo para as minhas clientes também nos meus acompanhamentos. Porque a gente muda e todas as coisas ao nosso redor mudam. Ninguém muda ninguém. Então, muitas vezes você quer mudar uma situação no seu trabalho, mas você vai mudar a partir de você. Você começa a mudar. Então, é um direcionamento que eu tô dando para vocês, é algo que eu aplico nos meus acompanhamentos. Então, que as minhas clientes já começam a praticar o poder da palavra.
Amém? Então, quero deixar essa dica para você, essa sugestão. Faz isso todos os dias. Jamília, eu não acredito. Duvido que isso aconteça. Então tá. Então, se comprometa, mas não pode furar. Se comprometa consigo e faça esse experimento por 7 dias. Todo dia de manhã, quando você estiver ali se trocando, ao invés de você ficar falando coisas negativas ao seu respeito, tira ali 5 minutos e lança palavras de bênção sobre a sua vida. E me diz depois o que acontece. Ou nem precisa me dizer, né? E veja, né? Provar e vede. E veja como de fato você é poderoso. Amém? Amém, amém, amém. Vamos cuidar. Hoje é quarta-feira, então vamos lá. Quero te convidar a curvar sua cabeça, fechar seus olhos pra gente orar, encerrando o nosso devocional. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, te agradecemos, Paizinho, por mais um dia, por mais um devocional, pela Tua palavra, Senhor. Pai, a Tua palavra, Senhor, que nos cura, Paizinho, nos restaura, nos liberta, Pai, nos ensina, Senhor. Pai, a Tua palavra ela é um verdadeiro manual, Senhor, para as nossas vidas. Paizinho, eu oro para que essa palavra que foi compartilhada hoje possa encontrar, Senhor, nos nossos corações, Pai, inclusive no meu, no coração de cada uma pessoa aqui, uma terra fértil, uma terra boa, Pai, para que ela venha crescer, frutificar, Pai. Senhor, som do nosso coração, Pai, traz a nossa memória, Paizinho, aquilo que precisamos mudar, Senhor, na nossa fala, Pai, e alinha, Senhor, Pai, que o Teu Espírito Santo possa produzir em nós o Teu fruto, o fruto do domínio próprio, Pai, também o fruto da alegria, da bondade, da benignidade, da mansidão, Pai, Pai, da paciência, Senhor, produz em nós, Pai, precisamos de paciência para exercitar, Senhor, isso todos os dias, Paizinho, Paizinho, que essa palavra possa nos constranger, Senhor, em amor, Pai, e gerar em nós, Senhor, o fruto poderoso, Deus, do Teu Espírito, Pai. Te entregamos esse devocional, continua conosco esse dia de hoje, continua falando conosco, nos dá um restante de dia abençoado, em nome de Jesus. Abençoa cada pessoa que está aqui nesse devocional, cada uma que ainda vai se conectar. Um beijo no seu coração. Fiquem na paz. Até amanhã. Que Deus abençoe vocês. Amanhã às 7 horas a gente tem mais um encontro aqui, tá bom? Beijo pra vocês. Qualquer coisa me chamem no privado, me mandem um direct, me mandem um WhatsApp. Qualquer dúvida, se quiser compartilhar um testemunho, estou à sua disposição. Então, beijo. Amanhã a gente volta aqui às 7 horas com mais um devocional. Tchau, tchau. Que Deus abençoe.